A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido povo de Deus que nos acompanha no podcast São Gonçalo em Oração. Hoje é domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Quaresma. Antífona de entrada. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Oração do dia. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos à reflexão do Evangelho de hoje. O Templo de Jerusalém era o centro religioso, político e social do país. Jesus vai até lá e se depara com um descarado e barulhento comércio nas suas dependências. O que era para ser casa de oração tinha virado uma casa de negócios. A reação instintiva de Jesus foi expulsar os comerciantes. Naturalmente, seu gesto ousado lhe custou a vida, pois uma afronta desse calibre era considerada grave e seria castigada com a morte. Com a purificação do templo, as realidades antigas foram substituídas pelas novas. O templo antigo foi substituído pelo novo templo, o corpo de Cristo. Por isso, Jesus se ergue como o único santuário válido daí em diante. A liturgia cristã o compreendeu e nos faz proclamar: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória.
Façamos nossa oração. Senhor Jesus, não suportas que o vosso povo seja oprimido e explorado. Pior ainda quando a opressão se dá no recinto da casa de Deus. Ó Senhor Jesus, que conheces por dentro todo ser humano, convertei o nosso coração para vós e impulsionai-nos a promovermos os nossos semelhantes. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham diariamente no podcast São Gonçalo em Oração, que Deus da vida e Senhor da história abençoe a todos, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, Padre Clarisson. Tenha um abençoado domingo. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.